11 horas 10 minutos, 11h10, temperatura na casa dos 8 graus. A gente vem começando o programa Tá na Pauta de hoje aqui dentro do Temática, com o oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira, no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado e inovação, e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado definem nossa competência. E financiamento garantido para a sua empresa, a RS Garante. Olha, a gente demorou um pouquinho mais hoje aqui, tempo de organizar o estúdio, tempo de fazer as pessoas chegarem com segurança, né? Que é o que a gente quer, que todo mundo chegue com segurança. Todo mundo já sentado, respirado. Agora eu vou botar a tela que eu mostro as imagens das pessoas aqui. Clube da Luluzinha. Cristine Pereira, Estela Lima. Oi, gurias, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Quinta-feira, mais uma gostosinha. Quintou. Estamos aí. Bom dia, Estelona. Bom dia! Tô aqui com os bofs pra fora, como diria minha mãe. Cansada, ela Cheguei chegou. em segurança, pessoal. Bom isso dia, aí. gente. Mas fez o cardio. Mas é isso, a vida é isso aí, são momentos que a gente precisa. Eu acho bacana essas coisas que são materiais, por exemplo, um atraso, alguém que corta a tua frente, uma porta que não abriu. E eu não estou dizendo que, nossa, que legal que aconteceu, mas essas materialidades, elas trazem pra gente a presença, que é uma presença atual, de que este é um mundo com múltiplos desafios, com mais obstáculos do que outrora, é um mundo que exige que você tenha dinâmicas diferentes, né? Pensamento rápido, pensamento crítico, improviso. Esse é o mundo que a gente vive. E quando essas materialidades acontecem, a gente percebe quem está mais preparado e quem não está, né? Impressionante, né? É isso aí, exato. Para mim fica muito claro. É verdade. E quando tu fala em materialidade, né? A gente não tem como não pensar no mundo virtual que a gente vive muito também. E nesse mundo... A gente se engana com ele, né? A gente se engana. E nesse mundo virtual não tem erros, né? Parece que não existe erro, não existe atraso, não existe trânsito. Não existe cabelo fora do lugar. Não, nada existe. Não. Tudo certo. Eu lembro que quando eu fiz meu curso minha formação em jornalismo, né, tinha uma disciplina lá, várias disciplinas de televisão, e era muito engraçado, assim, porque tinha toda uma preocupação com que tudo tinha que dar certo, né? A cor da roupa, o fundo que você tinha, o cabelo colocado, o tipo de maquiagem que ia ser feito para não ter oleosidade na pele. E nessas materialidades a gente se dá conta que para você muitas vezes ver uma coisa que parece simples, né? 20 segundos, 30 segundos, teve uma preparação de horas. E gente atrás, e muitas pessoas, que não é a vida real. A vida real não é assim. Eu não estou fazendo uma apologia que não é legal, essa questão do vídeo, das relações digitais, mas é que elas não são reais, né? Não são reais, não. Não são. E é difícil, se tu for fazer e, como tu diz, mostrar a tua vida, tu precisa de se dedicar 24 horas a isso, né? Só para mostrar o que você já fez. Ótimo. Sem contar que tem que fazer, né? É isso aí. Tem que fazer, não dá. Gurias, o tema do programa de hoje, já quero compartilhar aqui com a audiência, é sobre um ditado. Essa semana eu fiquei pensando nesse ditado. Várias vezes assim, me ocorreu situações para as quais esse ditado me veio à cabeça, que é: conversando a gente se entende. Eu mesma disse isso para uma pessoa, disse: olha, conversando a gente se entende, né? E depois eu fiquei pensando, sim, com esta pessoa, sim. Ok, conversando a gente se entende, e o ditado super casou. Mas ele não é uma verdade absoluta, né? Porque acabei de postar no meu Instagram, gravei hoje de manhã um videozinho sobre isso, que é a reflexão: nem sempre conversar resolve, nem sempre. Às vezes resolve, acho que resolve muita coisa, mas não é uma verdade mais encerrada em si, né, gurias? Não. O que vocês pensaram quando eu propus a pauta? Me conta, fiquei curiosa. Bom, quer começar? Não, pode falar. Eu, Beverly, quando eu olhei... Não chora, Estela, a vida vai melhorar, Estela. Não, olha. Eu acho que tem alguma coisa no meu, eu não tô enxergando direito. Quando tu propôs a pauta, Beverly, eu parei e refleti. Conversando, a gente se entende. E aí, ontem mesmo, eu fui aconselhar uma pessoa que me pediu conselhos, né? Tu foi dar uma resposta. Eu fui dar uma resposta, tentar analisar de fora, e foi exatamente o que eu disse para ela.
Eu disse, olha, mas conversando, de repente, né? Essa pessoa pode ter um comportamento diferente, ela pode dar o melhor dela. E eu fui tentando achar um caminho de luz, né, para essa pessoa. E aí, ao final, ela disse, não, se você estiver vivendo na minha pele, você vai entender que conversando a gente não se entende. Então, depende, na minha opinião, né, diante dos fatos, eu acho que depende, mas sempre tem que tentar. Eu acho que, poxa, a gente tem que tentar sempre a via da conversa, alinhar as coisas. E a gente não tá falando do extremo aqui, dizendo que é sobre uma briga séria, sobre uma situação. Às vezes, É do são dia a coisas dia, do né? dia a dia que nem sempre conversando a gente se entende. Então, o que é óbvio para um, às vezes não é óbvio para o outro. E por aí vai. São tantas possibilidades, são tantas formas de cada um interpretar a vida e as ações de tantas formas, né, Beverly? E que às vezes a gente vai conversar e só complica mais a situação. Tem situações que, ao conversar, piorou, né? Isso aí. Piorou. O meu ditado é: o combinado não sai caro. Porque E é às verdade. vezes as pessoas elas têm estilos de vida diferentes, personalidade diferente. E às vezes tu precisa se aproximar por algum projeto, por alguma situação de vida, tu precisa gerar conexão com alguém que não tem nada a ver contigo. Então eu acho que é bem importante conversar, alinhar as coisas, porque daí na hora que der algum BO, fica mais fácil de resolver. Eu sempre penso isso, que quando você inicia algum diálogo, as combinações, elas fazem com que tudo flua melhor. Mas tem situação que não tem o que fazer. Que Eu tava- é melhor... Claro. O que é melhor a gente não sabe, talvez, né? Eu não sei se eu sei o que é melhor. Mas eu sei que tem situações que conversar piora, tem situações que conversar não adianta, embora eu seja uma entusiasta da conversação. Eu sou uma entusiasta da conversação, mas esse ditado que fez tanto sentido, talvez, no passado, muito sentido, porque a gente conversava menos. Olha, veja a nossa a cultura familiar. Não sei, acho que vocês são inseridas nessa cultura também. Os nossos pais, eles não ficavam explicando. Mil explicações? Não. Mil? Não. Eles diziam, vai, faz tal coisa. A gente ia lá e fazia. Ou não fazia, arcava com a consequência, né? Mas era assim, era ou vai ou não vai. Não tinha muita explicação, não tinha muito, né? E mesmo no trabalho, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, a gente recebia uma informação, faz tal coisa, e não tinha assim 1000 explicações, 1000 reuniões, 1000 não sei o que lá, entenda a missão, não sei o que. Você estava lá, você trocava o teu tempo e o teu trabalho pelo teu dinheiro lá no final do mês, mais alguns talvez benefícios, e era isso. E se você não soubesse como fazer, você ia buscar em lugares, em pessoas, o aprendizado. Mas não era uma conversa. Era literalmente me ensinar a fazer métodos e processos, e nos ensinavam por métodos e processos, a gente ia lá e fazia. E executava. Então, hoje é uma época em que talvez, na história da humanidade, a gente nunca teve tanto acesso a uma explicação, a uma conversação, não entendi direito, então vamos melhorar isso. Só que parece, que loucura, né? Que quanto mais a gente fala, a gente não está se entendendo, né? Não sei se é mais se fala, menos se entende, mas se fala e continua não se entendendo. É isso que eu quero dizer. Eu acho que sim. Assim, talvez o que eu vou falar pode ser uma maior besteira da minha vida, né? Assim, da minha percepção. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento de autenticidade, né? Que eu devo ser eu devo ouvir, né, aquilo que está latente dentro de mim, dar a minha opinião e fazer com que isso, né, seja parte da minha vida para que eu seja mais autêntico, mais feliz. E aí, nem todos os departamentos da vida. E eu não sei se talvez isso não está se misturando um pouco, né? Da onde que eu posso realmente dizer. Porque, às vezes, quando a gente vai alinhar alguma coisa, isso em diferentes situações da vida. Trabalho, relações, amizade. Às vezes, a gente não se coloca no nosso devido lugar, porque, às vezes, é necessário também calar e ouvir, né? E atender. Então, não sei, me parece que se mistura um pouco as coisas, sabe, Beverly? E sim, nós devemos ser autênticos. Mas, a partir do momento que a minha autenticidade, ela passa por cima,
né, da autenticidade do outro, eu acho que daí a gente passa a não prosperar mais nessa conversação. E aí é Não onde leva a mora o lugar perigo. Aonde a gente não se entende, aonde Mas- cada um tá puxando a corda pro seu lado, pro seu assado, e a gente fica nessa briga de opiniões e não resolve nada. Ano passado, eu lembro que em alguns programas, a gente já teve variações, né, de programas dedicados ao poder da palavra, à força da nossa palavra, né, a importância de ter uma boa articulação de pensamento. Mas hoje, quando a gente está aqui neste ano de 2025, né, julho, entramos no segundo semestre do ano, estamos falando sobre que nem sempre conversando a gente se entende, é que a conversação, que é diferente só de emitir uma opinião. Eu emito uma opinião, mas automaticamente quando eu converso, eu estou inserido numa resposta. Alguém vai me dizer alguma coisa. Então, é uma conversação que não conversa mais. Mesmo quando a gente está numa conversação de diálogo, a gente não quer ouvir o que o outro tem para dizer. Né? Eu quero só falar. Então, e tem aquela turma, eu conheço várias pessoas que dizem, eu estou no grupo de WhatsApp só para ouvir, só para ver. Eu quero ver o que acontece. Que horror. Não é. Tu não conhece pessoas assim? Eu conheço um monte de gente que diz, eu tô nos grupos só para ver o que tá rolando lá. Não participa. Então, na verdade, é uma conversa que não conversa com todo mundo. É uma coisa. Tô falando do WhatsApp, mas na vida tete a tete é a mesma coisa. E quando tem conversas, por vezes é uma conversa que produz fofoca, Isso aí. intriga, fomenta o mal entendido. Já tinha o mal entendido. O que a gente vai fazer quando conversa? Vamos aumentar esse mal entendido, né? Tem uma coisa na internet esses dias que eu vi que era alguma coisa assim, eu não quero que me peçam desculpa, eu quero vingança. Não quero desculpa, eu quero vingança. A gente quer vingança, a gente quer que o outro sofra, né? E embora a gente dá risada, e é engraçado, mas é um pouco de verdade isso, né? É muito verdade. E eu ainda tenho um olhar também que eu acho que às vezes tu tá conversando com alguém que nem tá te ouvindo. E aí... Conversando sozinho. E aí essas conversas... Porque a pessoa não quer ouvir ou porque é do mundo hoje. A pessoa não tá presente onde ela tá, ainda mais se ela tá com o celular na mão. E eu tenho passado por situações, assim, que eu dedico o meu tempo para fazer algo... E aí, do Neida, a pessoa, mas o que era mesmo? E daí, tipo, provoca nessa conversa, tu parou para conversar com alguém, a pessoa não te ouve, e isso provoca problemas depois deliberados pela falta de atenção, de comprometimento com aquela pessoa que tirou o tempo, porque eu acho que hoje uma das coisas mais valiosas é o nosso tempo. Tu tira o tempo. Se não a mais valiosa, né? Tu conversa com uma pessoa, tu dedica o teu tempo porque ela pediu um conselho, porque é um alinhamento que precisa ser feito, seja em relacionamento, seja em questões de trabalho, e depois isso delibera um monte de informações desnecessárias. Tipo, eu passei por uma situação há algum tempo atrás, uma pessoa que esteve comigo, tipo, de eu dedicar a planejar as coisas, fazer tudo bonitinho, mas eu não estou achando essa informação. Aí eu ia lá, recortava do material e encaminhava. Eu falei, olha, acho que a gente está equivocado aqui. A gente conversou, eu te expliquei, você deveria ter lido, e eu me sinto que eu estou fazendo novamente o mesmo trabalho que eu fiz antes. E a gente não tem hoje essa disponibilidade, infelizmente, né? A vida cobra mais coisas da gente, a gente tem que fazer. E aí, aquela pessoa que precisava ter te ouvido, que precisava ter lido, ela não conversou contigo, tu conversou sozinho. Essa coisa dos conselhos, né, Beverly? Eu tenho muito medo de dar conselho. E eu sempre peço, né, o que a pessoa espera de mim quando eu vou dar um conselho. Porque, na maioria das vezes, a pessoa ela está num momento de estresse. E esse momento de estresse, ele vai passar. E aí, às vezes, bem isso. Às vezes, tu dedica um tempo, tu dedica uma energia e aquilo que tu falou, aquela 1 hora que tu gastou ali com aquela pessoa, foi por ralo abaixo. Então, assim, às vezes, como às vezes a gente tá envolvido com muitas pessoas, às vezes eu digo, olha, vamos esperar, não no calor da hora, vamos conversar amanhã ou depois, né? Espera acalmar um pouco, dependendo da situação, que aí, às vezes, já até se resolveu nesse meio tempo. Né? E aí, olha, eu aqui que daí... ver uma separação, tu ia aconselhar. Só se ferra. Tem uma coisa interessante que vocês trazem, que eu fiquei aqui pensando, né? Que também é uma marca do nosso tempo. Essa conversação que parece que
mudou um pouco o conceito, né? Uhum. Quando a gente fala de conversação, ela não é mais o que a gente espera dela, mas usando o teu exemplo, Cris, e também essa sensação de que talvez não foi tão bem sucedido um conselho, é porque nós vivemos um tempo em que a gente responde a alguém, uma demanda, alguém nos perguntou alguma coisa, e a gente responde, mas a gente já responde com a expectativa de que aquilo fosse um resultado. Por exemplo, uma sociedade de resultados, eu tenho que produzir, se eu não produzo, parece que eu estou gastando respiração no mundo. Né? Se eu não produzo, se eu não dou resultado, o que é dar um resultado? Tá confuso isso, né? E ao mesmo tempo, se eu dou um conselho, se eu falo alguma coisa, se eu me expresso de alguma maneira, parece que aquilo tem que ser acatado. Sim. Se não foi acatado, parece que o resultado não foi bom, né? Só que em nenhum momento a pessoa que te pediu o conselho, ela disse que ia fazer o que tu disse. Ela só pediu um conselho, e aí, com base no que ela ouviu de ti, ou de outras pessoas, ela vai tomar uma decisão que pode ser o contrário do que você falou. Só que a gente se sente, a pessoa que deu o conselho, que deu a orientação, ela se sente como se ela fosse ineficaz. Ao ponto, Cris, de ter que perguntar o que tu espera de mim. Olha, o mundo de resultados. Ela não espera nada, ela só espera que tu fale sinceramente o que tu pensa sobre o assunto. Mas a gente vive no mundo de resultados, né? Não é louco isso? É louco. É bem louco isso. Meta. Meta! É. Meta! bem Não, é isso aí. verdade, é verdade. Mas assim, eu gosto de pedir, Beverly, porque pra não falar Claro! asneira, Dá entendeu? medo, claro. Eu também. Mas será que a claro. gente não pede pra Esses dias... falar exatamente o que a pessoa quer ouvir? Às vezes não é isso. esses Não, dias- né? Tu não é eu, assim. Eu sou bem cautelosa, mas eu sou cautelosa. Esses dias aconteceu uma situação, uma pessoa mais próxima, e eu falei, peraí, mas assim, qual que é o problema que tu quer resolver? Pra eu entender como eu me posiciono, entendeu? Porque Eram várias coisas. são tantas situações, eu disse, olha, eu preciso entender como eu te ajudo, né? Mas é bem isso mesmo, né? Vamos fazer esse tempo ser produtivo. É outra coisa. Isso me incomoda também. Então, já me alinha aqui o que tu espera de mim. Conversas intermináveis me deixam nervosa. Ai, Beverly, eu mas também. eu sou meio assim. Calma. Mas é uma pressa, né? Eu sou muito direta. E às vezes isso pode machucar as pessoas, sabe? É que tem um outro fenômeno, Cris, Estela, e quem está escutando a gente aqui, se já passou por uma situação como essa, tem um fenômeno que é o fenômeno de a gente, muitas vezes, querer saber antes se vai valer a pena. Isso vale para conversas, para conselho, para ação, ou se vale também até para relacionamento. Tem coisas que não valem a pena e a gente sabe que não vale a pena. Por quê? Justamente pela inserção que nós estamos, que é muito confusa, muito complexa. Então, vou gastar meu tempo em ficar pensando um aconselhamento para alguém, usando o mesmo exemplo, que não está interessado de fato em resolver. Então, às vezes, é melhor você não oferecer conselho nenhum e só escutar a pessoa. Ou simplesmente se afastar, porque vai gastar tua energia. Eu entendo que talvez tenha essa preocupação. Mas aí que tá. Tudo isso colabora para que a gente converse cada vez menos. Conversar com sinceridade, com amadurecimento dos teus argumentos, né? Com amadurecimento do que realmente você pensa efetivamente sobre os temas propostos. E a gente não faz mais isso. Não. É. E eu tenho ainda, às vezes, assim, é a mesma conversa com a mesma pessoa, muitas vezes. Às vezes dá vontade, eu vou dizer, vontade de jogar a toalha, assim, em questões. Cara, será que eu tô fazendo certo? Tipo, dando meu tempo para esse ser humano e essa pessoa... Os problemas são os mesmos. Eu tenho uma expressão familiar que eu uso para essa sensação que tu tem. Empurrando o Fusca morro acima. Empurrando o Fusca morro acima. Não vai. Aquilo volta, aquilo é pesado e não vai. E tu tá ali, ó, empurra. Não vai. E é isso, sabe? Então, às vezes, fica difícil, assim, e a gente querendo resultado, o tempo valioso, às vezes dá vontade de jogar a toalha e desistir daquela situação e dizer, não, acho que agora deu, né? Não tem mais o que fazer. Então, às vezes, as conversas são longas e não levam a gente a lugar algum. Agora, uma coisa que eu aprendi é, assim, claro, dependendo da situação, né, Beverly? Depende muito, né? Não é... Não, senão tu vai dizer que eu sou um robô. Não vamos deixar de conversar, né? Nunca mais. A Cris é um robô. Mas eu coloco tempo. Sim. Sabe? Olha, eu tenho 30 minutos. Eu também Nós sou vamos assim. encerrar em
Ai, Ó, meu marido. Esse é melhor. A cara que eu fiz aqui, É. aqui já viu. Meu Deus, que meda. O meu marido, às Que vezes ele meda. marca reuniões. Eu não suporto Conversas conversas intermináveis. Que daí já não tem mais, né? Tu tá vendo que tu tá ali. Tu quer me ver nervosa? Nervosa é eu tenho um nome, é conversa de louco. Que tu vê que a coisa não vai pra lugar Ou a nossa nenhum. conversa em Farroupilha. Meu Deus, tava agoniada. 3 pessoas importantes da empresa. Olha eu. Fofoca. Eu, tu e a Josi com uma pessoa, entendeu? Só precisando de palco. Não vamos... Cara, eu não aguentava mais aquela conversa. Eu entendi. Na verdade, Importante eu sentido, né? Cada uma com um monte de coisa pra fazer e uma conversa ali que era só pra... Sim. E às vezes tu fica se perguntando e não chegou a lugar nenhum, porque não adiantava nada não esse palco, né? chegou. Não chegava a lugar nenhum, só ego, né? Uma coisa que me cansa, vocês falaram de conversas intermináveis, né? Eu tenho comigo uma coisa que me incomoda profundamente, que é os fins intermináveis. Sabe aquelas situações que tu dá tchau Foi essa? 40 vezes? Gente, tchau é uma vez só. Cara. Ponto final é uma vez só. Deu, sabe? Mas tem pessoas que elas não sabem encerrar. Então, não é que ela é interminável. Ela não encerra. Né? Ela já acabou. Já acabou, Já, faz tempo. às vezes ela já acabou antes de começar. Eu tenho um grupo de amigos, Beverly, que a gente sai eventualmente. E é um grupo muito bacana, que a gente fez esse grupo com os coleguinhas da escola. Do Guto, a turminha do Guto. Eles são pessoas incríveis, adoro eles. E eles fizeram até uma figurinha pra mim, que rola nos grupos, que é assim, ó, uma figurinha minha, olhando bem brava. E é embaixo assim, ó, minha família é de um rolê só. Que o rolê, né? Qual que vai ser o rolê de domingo, o rolê de sábado? E eles começam, às vezes, tem, sei lá, um jogo lá no Ju. Começa de manhã, tá, o almoço vai ser aonde? Tá, organiza, almoço, beleza. Daí do almoço já vai pra outra coisa e não acaba nunca. Eu disse, gente, deu. É isso aí. É. Eu quero viver outras coisas, né? Se não ficar amarrado só. Concordo. E daí eles brincam comigo. Eu disse, não, eu preciso ter fim, gente. Eu tenho, Aham. começo, meio e fim. Exato. Tudo deveria ter, né? É, Tudo. Ao exemplo da nossa vida. Você fica ad eterno, não fica, né? É. Gurias, são 11h32. A pergunta que eu quero fazer para a audiência é essa, né? Você se sente assim também? Como você acha que as conversas poderiam, na atualidade, ser mais produtivas, já que reconhecemos que elas não estão sendo produtivas? Como torná-las mais produtivas, mais humanas, mais verdadeiras, mais efetivas? Conta pra gente, eu vou pedir licença, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e na sequência a gente já está de volta com o Tá na Pauta de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Para todo gaúcho dormir bem neste inverno, o governo do estado promove a campanha Aquece RS. O inverno já chegou, tá na hora de doar fronha, lençol, toalha bem fofinha e também coberta tri quentinha. Vem ajudar agora a deixar o frio lá fora. Precisamos arrecadar lençóis, fronhas, toalhas de banho e de rosto, além de cobertores para aquecer e dar conforto a quem mais precisa. Divulgue, incentive, doe e vamos juntos ajudar a aquecer todos os gaúchos hoje e no futuro. Acesse defesacivil.rs.gov.br e saiba como doar. Aquece RS, uma campanha do governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. 11h34. Venha para a Tricofest de Picada Café, de 4 de julho a 3 de agosto, no Parque Jorge Kuhn. E a temperatura? 8 graus. Dia 1º de agosto, sexta, às 8 da noite, tem jantar italiano no Salão dos Capuchinhos, celebrando os 150 anos da imigração italiana. No cardápio, codorna, galeto, porco, coelho, fortaia, polenta mole, macarrão, maionese, salada com bacon, vinho, pão e café com biscoito. E a festa segue com o grupo Nente Pai del Filó, de Farroupilha. Ingressos a R$100 na Secretaria Paroquial dos Capuchinhos. Informações 99983 6066. Tua essência.
Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. Dia do açougue pra você o Andreassa tem muito mais. E nesta quinta tem paleta suína R$ 16,90 o quilo, coxa e sobrecoxa sem dorso R$ 7,95 o quilo, alcatra R$ 39,95 o quilo, isso mesmo, alcatra só R$ 39,95. Confira essas e outras ofertas pelo app. Que alegria! O Super Andreassa é pra toda a família. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Quer viajar com economia, conforto e segurança? Então associe-se na Apopex e aproveite nosso convênio com a agência de viagens Mogitour. Associados têm descontos especiais nas excursões para vários destinos dentro e fora do Rio Grande do Sul. Visite a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul, na Júlio de Castilhos 1401, no segundo andar do edifício Brasex. Acesse apopex.com.br e saiba mais. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto. 11h37, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, aqui dentro do Temática, reunindo o Clube da Luluzinha. Hoje é o Beverly Rocha e as gurias, as Young Lovers, a Cris Pereira, a Estelinha Lima. E nós estamos batendo um papo sobre conversa. Tem aquele ditado que dizia, né? Conversando a gente se entende. Será? Chegamos à conclusão aqui que nem sempre, né? Pode ser que sim. A gente, inclusive, eu acho que nós três somos entusiastas dos diálogos, né? Sim. Da conversação. Só que a gente está reconhecendo que por vezes não está sendo... Por vezes não. 80%, 90% não está adiantando. E é impressionante, gurias, porque assim, na história da humanidade, nós nunca tivemos globalização tal como temos hoje. Nunca tivemos imediatez para tudo, né? Tem solução tecnológica para tudo. Olha, tivemos uma dificuldade de diálogo, tem tradução para língua, tem tradução para como é que se diz, para meme, para abreviação. A gente pode, se quiser, a gente pode, assim, ter toda a possibilidade, né? Para resolver tudo. Para conversar. Para conversar. Só que, por mais que a gente tenha todos esses mecanismos, a gente está cada vez, parece que, menos eficiente em chegar em consensos a partir da conversação. E a conversação truncada, que a gente não entende o que o outro fala, a gente não... Né? E eu cheguei a uma conclusão, foi esse o teor até do vídeo que eu gravei de manhã mais cedo, que para mim, antes de conversar com vocês, estava muito claro que tem a ver com um querer. Eu quero resolver. E aí a ferramenta é a conversação. Me parece que aí mora uma chave, sabe? Se eu quero, eu estou disposto a me resolver, a entender, a compreender, a ter empatia, conversar é uma baita solução, talvez uma solução 100% eficiente. Mas se já não tenho querer, aí nada vai, não é só conversação, nada vai adiantar. Eu acho que tu tocou em um ponto crucial. Eu acho que quando há um problema, né, e a gente está falando de conversação para se entender, né, não é as conversas que a gente às vezes, vou conversar com alguém, jogar uma conversa fora. Mas até essa, Cris, até essa conversa fora tá difícil. Às vezes tá difícil. Dá vontade de ir embora, você correndo às vezes. Não é verdade? É verdade. Não, para mim é todos os tipos de conversações. Mas, perdi o fio da meada, agora esqueci o querer, falar. O querer. A gente tem que querer. Eu acho que, assim, por mais que sim, né, pareça que a gente está até meio robótico, né, esperando coisas, né, de tudo, mas acho que é importante fazer esse alinhamento, né, o que tu quer, porque senão a gente se perde, né, e o que eu quero. Acho que também é importante a gente estar só olhando para o outro, né,
Parece que também... Mas e eu nessa jornada? O que eu quero? Eu quero conversar? Eu quero continuar? Eu quero encerrar? Quero pôr um pingo no i? Mas né? precisa de uma conversa, né? Sim, mas daí para encerrar sempre é mais fácil. Tem um colega meu, até tá aqui, o Rodrigo Fischer. Rodrigo, um abraço pra ele. O Rodrigo, esses dias nós brincamos, né, que por vezes a gente não tá muito afim. Eu, por exemplo, né, esse era o teor da nossa conversa, dos 2 colegas, né? Eu não gosto muito que venham conversar comigo quando eu estou fazendo uma refeição num restaurante. Não é não cumprimentar, não é isso. Cumprimenta, coisa e tal, dá um oizinho. Mas ficar batendo papo, poxa, tu tá fazendo a refeição, a comida caindo da boca. Não, eu quero, sabe? Aquele momento é teu. Isso, aquele momento é gosto meu. também. Eu não curto muito, assim, respeito, entendo, mas se eu puder evitar, se eu pudesse levantar com o meu prato e ir para um outro lugar, eu ia. Porque aquele momento é o momento que eu queria não ter que conversar, realmente prestar atenção no alimento, mastigar melhor, sabe? Porque às vezes não tem aquele tempo enorme. Então, é um horário que eu não gosto muito. E ele estava me dizendo que não gosta muito de conversar em parada de ônibus, sabe? Aquela coisa da conversa. Então, ele bota o fone de ouvido. Só que no mundo em que todo mundo usa fone de ouvido, é difícil você saber quando é uma coisa, mas o corpo dá sinais, né? O corpo manifesta, assim, a pessoa diz, oi, bom dia, será que vai chover? Você tá de fone de ouvido e fala, não. A pessoa tá evidente que ela não quer conversar. Só que tem pessoas que passam o limite, né? Elas vão e continuam conversando. Isso não é produtivo nem para amizade, nem para simpatia, nem para não vamos respeitar os limites dos outros, né? Tem momento e hora, também. né? Como? O Uber. Ah, Às vezes tu tá aqui, tu já está. Né, o celular é o meu trabalho, tu já tá focado e a pessoa ali. Agora, mas tu pode colocar agora, no meu aparece com conversa ou sem conversa? Ah, eu não sei fazer isso. Aparece quando Mas tá olha como a chamando. gente tá, né? Sim. Eu sou a pessoa que não gosta de conversa sem agendamento. Marca a hora pra conversar diferente um comigo. bate-papo, mas às vezes é uma conversa que precisa de até de uma reflexão. Olha, preciso conversar sobre tal assunto. Eu acho que é importante. Porque tu já tem ali uma organização do teu dia, né? Das tuas horas. Então, eu também gosto de conversas que precisam de presença da minha pessoa, do meu ouvir, do meu escutar. Eu gosto de marcar. Sim. Mesmo que seja no mesmo dia, vamos sentar tal hora. Mas é que tu tem bom senso, né? Porque esse é o mundo que a gente tá vivendo também. É um mundo que parece que bom senso acabou, né? Por exemplo, a gente tem o WhatsApp, querendo ou não. A gente pode aqui dialogar que ele talvez não seja tão... Eu acho que tem coisas que não deveria ser pelo WhatsApp. Pronto. Mas é um recurso que tem. Sim. E com este recurso, a gente ficou, eu acho, mais educado. Por exemplo, eu só vou ligar para alguém... Efetivamente, se eu realmente precisar, se eu puder tratar alguma coisa por mensagem, eu vou tratar. Tem coisas que não precisam me responder na hora. Elas podem ser respondidas no tempo da pessoa, coisa e tal. Então, este é um bom momento para você usar esse aplicativo esse ou outro aplicativo de mensagem. Só que tem pessoas que mandam um WhatsApp, mandam um e-mail e ainda ligam para uma coisa que não tinha relevância nenhuma. O que acaba acontecendo? Irrita o outro. Eu tenho uma situação que me incomoda um pouco, Estela, preciso da tua ajuda. E a pessoa desaparece. Diz pra quê já, né? Diz pra quê e já diz o que espera. Bem isso, já pra gente, né, pra que seja produtivo, até pra que respeite o tempo do outro, daí tu pede Ou ajuda. se não é o caso, que não quero me expor numa mensagem. Então, esse é o caso de ligar. Isso aí, né? Isso aí. Olha, posso te ligar um minuto? Eu preciso da tua ajuda e preciso falar contigo que não seja por mensagem. Posso te ligar e que horário? Isso aí. Sim. Simples, né, gurias? Seria, né? Na minha opinião, simples complicam. também. A gente tá falando de tudo antes da conversa, né? É que existe uma predisposição. Isso aí. Né? Uma predisposição. Tem vários ouvintes participando aqui. A Vilani Maia está acompanhando a gente. O Ademar Roberto Sebem, que inclusive ele faz aqui através do nosso canal um convite para que a gente vá na abertura de uma exposição. Chama-se Nobres Virtudes, né, com obras de Diogo Boschetti, tá certo? Hoje, a partir de hoje, abertura, quinta-feira às 19 horas, na Galeria de Arte Gerd Bonheim, que fica no centro de Caxias do Sul. Depois a visitação fica até o dia 1º de agosto, né, aqueles horários tradicionais. Fica a dica, ele até pediu para eu fazer uma forcinha para ir, eu não vou conseguir ir, Ademar, eu tenho aulas hoje de noite, mas agradeço muito, eu acho que a gente sempre que puder dar uma saidinha, estes são espaços para uma boa... exercitar
Sabe, exercitar. Vamos olhar aqui uma obra de arte, vamos trocar uma conversa. Eu estou disposto, já estou lá. Né? A Cris está lá, está disposta também. Vamos bater um papo sobre amenidade. Aí agora não é um lugar para a gente falar de política. Sim. Falar de, sei lá, problema, falar de dinheiro, falar de crise econômica. Não, né? Não. Daí Não, vai né? pra descontrair. Exato. Pra curtir, pra fazer conexões boas. Que tem a ver com o que conversamos. É isso aí. Eu acho que isso é importante e não tem como a gente não relacionar isso ao consumo excessivo de conteúdo nas redes sociais. A gente sabe que as redes sociais, elas nos fornecem dopamina, né? De forma rápida, instantânea. E eu acho que o ser humano, acho que a gente é contido de cotas, né? Eu preciso de cotas de tudo. Então, se eu já tô com a minha dopamina em dia, né? Por que eu vou para um evento? Né? E a gente vê as pessoas assim, né? Não querendo às vezes. Agora vamos falar do outro lado, né? Essa conversa boa de se jogar fora, parece que não... Ela tá acabando, porque as pessoas estão se relacionando mais virtualmente. Por mais que seja uma necessidade do ser humano se relacionar, eu percebo que existe ainda uma resistência. Quem está muito envolvido com redes sociais se sente mais sobrecarregado, muitas vezes quer menos envolvimento com gente, porque quer ter o seu momento off, porque se relacionou tanto durante o dia, ou talvez com situações ali, até de trabalho, que daí chega no fim do dia, ou no momento de prestigiar um evento desse bacana, que daí, não, acho que eu vou ficar em casa descansando. Acabou a bateria. Aí tem uma pegadinha também, pode ser que eu esteja equivocada, né? Mas tem uma pegadinha que é os formatos, né? Eu estou bastante nas redes sociais o dia inteiro, mediando, porque na verdade não é se relacionando, é mediando, né? Porque o que cansa não é o relacionamento. O que cansa é você ter que ficar mediando. Sabe o que cuidar de criança? O Joãozinho não briga com a Mariquinha e tu fica mediando o dia inteiro. Isso que gera o câncer. Relacionar-se necessariamente pode gerar, mas pode ser muito prazeroso também. A questão toda é que nós estamos confundindo o que nós fazemos nas redes sociais com estes momentos que são de lazer, que é de existir. E a gente está colocando tudo num pacote comum, num saco de gato, e dizendo, não, isso aqui eu tô cansada, agora não gosto mais de gente. Não. É isso aí. E voltamos lá no início, né? Para ter um papo, uma conversação assim descontraída, você também tem que querer. É isso aí. E não é só querer hoje num evento, é querer na vida, sabe? Eu sou uma pessoa que desenvolve, porque tu desenvolve. Eu quero me relacionar com pessoas, eu quero ter conversas salutares. Aí a gente tem que olhar para aquilo que a gente está conversando. Eu conheço uma pessoa, bem próxima a mim, inclusive, que se eu puder atravessar a rua quando ela chega perto, eu atravesso. Eu atravesso, porque assim, tu diz bom dia, a pessoa não diz bom dia. Ou ela diz assim, estou com problema de dinheiro. Mas ninguém perguntou. O assunto não era esse. E aí fica naquela energia ruim, sabe? E tu pode encontrar na segunda, no domingo, em janeiro, em fevereiro, em março, em outubro, o papo é... A pessoa tá lá, ela tá presa naquele lugar, sabe? Então, esse tipo de pessoa é uma pessoa agradável, ela não se torna... E só que ela tá fomentando nela mesma isso o tempo inteiro. Ela não se dá conta. Eu nunca tive coragem de dizer para ela assim, ó... E é uma pessoa muito... Vira o disco, amiga. Pelo amor de Deus. E talvez não vai resolver. Seria aquele tipo de conselho de conversa que não chega em lugar nenhum, não né? vai chegar. Até porque a pessoa vai achar que ela tem razão, né? Ela ainda é capaz de perdermos, digamos, uma amizade. Que, apesar de tu falou da personalidade dela, é uma pessoa que tem... Tóxica. Agora, eu gosto, tóxica pra assim, ela mesma, né? Não é nem pra mim, é pra ela mesma. Só né? que acaba afetando quem tá perto, né? Tipo assim, filhos, esposo, tu acaba colocando uma nuvem de chuva o tempo todo em cima da cabeça da tua e de quem tá perto. O que faz a gente pensar também, aquilo que a Cris falou antes, e eu tô usando esse mesmo exemplo, que eu já parei para pensar nisso também, o quanto de nós está em ter empatia com essa, vou usar o mesmo exemplo, essa pessoa, ou querer resolver os problemas dela, porque eu me identifiquei querendo resolver. E aí, quando tu quer resolver, tu não tem empatia. E como eu não tenho realmente, neste momento, capacidade para ter, é melhor deixar passar. Mas reconheço, falta-me, neste caso, empatia para só escutar, ouvir a pessoa com amorosidade, que neste momento não dá, porque me irrita, né? Mas é isso, eu quero resolver. A pessoa chega com X problemas, eu já quero, não, vamos resolver assim, vamos resolver. E como ela não quer resolver,
né? Não é produtivo. Não daí, é né? produtivo. Mas eu tava pensando assim, eu curto, assim, ter os meus momentos de conversa rasa. Conversa rasa. Jogar fora a conversa. Uhum. É. E assim, como isso às vezes, né, vem sendo cobrado, às vezes de uma forma, se não é produtivo, não faça, né? E bem dentro daquilo que tu falou, que tu trouxe, né? Que a vida tá focada em metas. E é tão bom, assim, a gente ter um momento, né? Um momento de conversa, de simplesmente, né? O quanto muda internamente a gente, né? Tu falando ali, eu já tive dias assim, não tava a fim de ir pra tal situação. Mas ir e ser muito agradável. Eu falei, cara, né? Às vezes a gente fica ali naquela bolha, naquela situação. Conheci pessoas novas, conversei com novas pessoas e voltei para casa muito melhor, entende? Porque saiu. Às vezes a gente se boicota, né? Perde a oportunidade. Que é a pegadinha que a Cris falou antes. Não é que a Cris falou, mas é uma pegadinha que a gente entra nela. Que é, eu já fiz isso o dia inteiro, agora não vou fazer mais. Mas mudou a energia, não é a mesma coisa, isso né? Aí. Nossa, é outra coisa. A Maria Salete mandou um beijo para vocês. Beijo. A Silvana Ruschel também mandou um bom dia aqui. Deixa eu ver quem mais. Tem uma galera participando hoje aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar os recadinhos aqui. Deixa-me ver. O nome da pessoa é Celi. Bom dia, eu sou a Celi. Morei já em Caxias do Sul, no bairro Rio Branco, ao lado do Planeta Bola, do Lazaroto. Mas escuto a rádio, né? Agora estou morando em Ponta Grossa, no Paraná. Olha, tá mais quentinho lá. Que legal, mandou um abraço. Celi, um abraço. Frio também. Tá frio lá tá também? Frio também. A Maria Santa Catarina também tá com a gente aqui, mandou um abraço. Quem mais? Deixa eu ver. O Tony Valim, lá da Criúva, nosso amigo. O Tony. A Martita, do bairro Madureira, também acompanhando o programa. A Lili, que mora em Paraí, está conosco acompanhando. A Ana Célia, que mora no centro, também está com a gente. A Beatriz Tessari Vivan também está acompanhando o programa. A Vera Lúcia, um abraço. Dizer um abraço a todas vocês, gurias. Beijo. A Isabel Viapiana, do bairro Desvio Risso, também dizendo aqui, ó. Eu atravesso ruas ou quarteirões para evitar o encontro com algumas pessoas inconvenientes. Assim eu evito decepcionar a mim mesmo e a pessoa. Boa. Eu acho que a gente tem que normalizar que a nossa conversa também não é para todo mundo. Sim. Sabe? Acho que a gente tem que normalizar isso. Embora a gente reconheça que é importante conversar, não dá para ser com todo mundo. Sim. Não dá, a gente tem que normalizar. Uma vez eu vi uma palestra de não vou lembrar o nome dele, é bem conhecido, aqui de Carlos Barbosa, enfim, não vou lembrar o nome dele. E ele falou isso aí, né? Por que essa história de que todo mundo que chega na tua porta deve entrar na tua casa? Nem todo mundo. Tua casa não é qualquer lugar. Tua casa é o teu lugar, assim, é o teu tesouro, né? Então, você não fica abrindo a porta para qualquer um. Porque ele fazia aquela brincadeira que antigamente tinha, não sei se a família de vocês fazia, que chegava uma visita que você, indesejada, né? Indesejada, sem avisar, que você via chegando porque tinha um barulho, alguma coisa. Ele apagava todas as luzes, fechava as cortinas e ficava, tomara que entenda que não tem ninguém em casa, né? Quem nunca? Quem nunca, né? E ele dizia, isso aqui tá certo. Se a visita é indesejada, para que deixar entrar, né? E normalizar isso. E na Europa é comum isso. As pessoas chegam, por exemplo, batem na tua porta para um evento e vieram sem ser convidadas, a pessoa diz, olha, você não foi convidada. E ninguém ninguém fica brigado por causa disso, né? Sei, alguém me contou, não sei se foi Samuel, e é hora de ir embora, é hora de ir embora. Exato. Tu chegou, tu fez o que tinha que fazer, então... Tchau. Tchau pra você. Tu é convidado a se retirar. Isso aí, né? E é da cultura deles, né? Gurias, sobre essa questão do querer, né? Me parece que a gente deixou quicando aí essa... Como é que a gente faz, na forma de vocês entenderem, este fomento a um querer, então? Eu preciso querer me colocar para uma conversação, eu preciso querer dialogar, né? Dialogar não é só eu falo a minha opinião, a Cris escuta e aceita. Dialogar significa que eu vou falar o que eu penso, a Cris vai falar o que ela pensa, eu vou falar de novo, a Cris vai falar de novo, eu vou falar de novo, a Cris vai falar de novo. E lá no final de muitas tréplicas dessa conversação, que é isso, uma conversação, talvez a gente forme um novo saber, que não era nem o que eu tinha proposto, nem o que a Cris tinha proposto. Me parece que esse é o que nós não estamos mais sabendo fazer, né? Eu acho que... Não sei se talvez está faltando conversação, sabe, Beverly? E sim, às vezes a gente se pega assim um tanto até cansado, até por já saber, tipo, será que
é esse o caminho, né? Eu vou fazer isso, e o resultado vai ser esse. E aí, tipo, já dá uma canseira só de pensar em começar, entendeu? Mas a gente sabe qual vai ser o resultado, E né? eu acho que sim, existe um momento, como tu falou, que é algo do nosso tempo, desse tipo de evitar. Às vezes a gente quer evitar o conflito, às vezes a gente quer evitar a própria canseira nossa, né? Tipo, eu quero evitar hoje, não tô afim, sabe? E aí a gente vai se poupando, e aí, quando a gente vê, a gente, né, perdeu um monte de oportunidade, não resolveu questões importantes, e por aí vai. Mas eu também acho que é uma marca deste tempo, uma marca, né, como tu falou, de pouca conversação. E realmente, quando a gente vai refletir, vou refletir da minha vida pessoal mesmo, que é a que eu tenho de exemplo, com certeza eu tô pecando, tô evitando algumas conversas. Eu também, eu fiz uma autoanálise, acho que a gente tem que também perdoar a gente mesmo, né? Porque a gente está inserido num lugar, num momento que nos leva para isso. Mas ao refletir sobre isso, a gente pode mudar, né? Em qualquer momento. E tu, Estelinha? Eu tava aqui pensando. Porque eu acho que eu evito conversas que eu sei que não vão... que no meu olhar, talvez não vão chegar em lugar algum. Então, essas eu evito. E quando ela interfere demais no ambiente que a gente está inserido, aí não tem o que fazer, né? Tem que resolver. Mas, assim, com pessoas próximas, com os meus, eu gosto. Eu sou também. muito exigente no sentido, tipo, vamos resolver isso daqui, tipo, em casa mesmo, às vezes questões nossas ali do dia a dia, eu preciso resolver. Daí eu sou a pessoa dos acabamentos, então vamos chegar aqui consenso. Porque senão essas coisas são como pedras no nosso sapato que vão nos impedindo de ter uma vida mais bolas feliz. de neve, né? Segura, gente, é o Fusca. Então, com os próximos, com quem tem função vital nos ambientes, tipo de trabalho, família, eu gosto de conversar muito. Agora, pessoas que talvez são mais de fora, assim, que eu sei que não vai chegar a lugar algum, a conversa Tem uma coisa nesse fechamento de programa que eu só me dei conta agora, falando com vocês, depois de dialogar muito, que talvez seja a gente entender que tem situações que a gente não resolve com conversa. A gente tem que resolver, como você disse, né? E às vezes não é com a conversa. E embora a gente falou de tudo isso, eu quero fechar o programa com a música do Raul Seixas, para que todos nós hoje possamos, quem sabe, tentar outra vez, né? Embora a conversa não resolva tudo, a gente chegou a essa conclusão, mas tentar outra vez com conversa. Vamos tentar? Vamos. Bora. O programa fica por aqui, armazenado e disponível em vídeos. Obrigada, gurias. Um beijo para vocês. Beijo! Viu?